Indisciplina. Salve! Estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia e nos agregadores de podcast através do Anchor. Aqui quem fala é Fernando Konezuki e hoje nossa edição será sobre livros. Chegam à Indisciplina aqui hoje 2 escritores e uma escritora que vão aqui se apresentar e contar sobre suas publicações, sobre quais livros lançaram. Hoje é mais um daqueles episódios para a gente conhecer gente nova, seus trabalhos, suas caminhadas. A pandemia tirou um pouco isso da gente, né? Da possibilidade de circular por aí, cavocar os sebos, as livrarias, conhecer escritores, escritoras, e o Indisciplina tenta, através dessa edição, trazer um pouquinho dessa vivência. Se acomode por aí, como sempre, começamos com uma pedrada. Apresento a vocês agora o jornalista e historiador Júlio Delmanto. Júlio publicou 2 livros que são resultados aí da sua caminhada acadêmica, pelo doutorado e mestrado. O primeiro trampo chama Camaradas Caretas, Drogas e Esquerda no Brasil. E depois, o História Social do LSD no Brasil, os primeiros usos medicinais e o começo da repressão. Então, além do Júlio apresentar essas 2 obras pra gente, ele vai falar um pouco da sua caminhada acadêmica, de todo esse rolê de pesquisa, de entrevista, de acesso a documentos. Então, para quem se interessa por esse rolê, pode ser um áudio importante também. Vamos começar esse Indisciplina sobre livros, nesse primeiro bloco com o Júlio Delmanto. Salve, salve, rapaziada do Cursinho Livre da Norte, do podcast Indisciplina. Parabéns pelo trabalho, agradeço o convite. Espero que a gente esteja logo junto aí, quando acabar essa zica toda, para a gente trocar ideia pessoalmente. Eu sou o Júlio Delmanto, eu fui convidado aqui para falar sobre os livros que eu escrevi, que eu publiquei. São 2 livros, né? Eu sou jornalista e historiador. E esses livros são fruto das minhas pesquisas na história. Eu pesquiso o campo das drogas, né, na história, consumos e políticas de drogas ao longo da história. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os meus 2 livros que são fruto do meu mestrado e do meu doutorado em história, né? O primeiro se chama Camaradas Caretas, Drogas e Esquerda no Brasil, que foi publicado pela editora Alameda, e o outro se chama História Social do LSD no Brasil, os primeiros usos medicinais e o começo da repressão. Então vamos lá. Esses livros, eles são, como eu falei, produto do meu trabalho acadêmico, né, de pesquisador em história. Eu me formei em jornalismo na Faculdade Casper Libero em 2008. Em 2010 eu entrei no mestrado em História Social, orientado pelo professor Henrique Carneiro, né, que é o principal historiador aí da questão das drogas do Brasil e um dos precursores na pesquisa desse tema, né, que há muitos anos era muito estigmatizado, que hoje é um campo muito relevante aí para a gente entender a sociedade, entender várias outras questões. Mas antes de falar sobre os livros, eu só quero destacar que são pesquisas feitas na universidade pública e que por isso mesmo também estão disponíveis gratuitamente a tese e a dissertação em PDF, né? Então, tem, claro, modificações depois para a produção dos livros, mas a base dos textos está em PDF, então quem não tiver condições ou não tiver a fim de gastar essa grana, também vocês podem ter acesso ao texto e a diversos outros textos na internet sobre esse tema, se vocês se interessarem, né? Quem quiser pode me dar um salve também, pegar com o pessoal aí da produção meu contato, que a gente pode conversar sobre isso, sobre fazer pesquisa e tal, né? O primeiro dos livros, como eu falei, então é o Camaradas Caretas, né? Drogas e Esquerda no Brasil. Acho que o título já explica um pouco. Ele foi feito a partir de que eu entrei no mestrado, né? Ele é a minha pesquisa no mestrado. Como que funciona um mestrado, né? Não sei se todos vocês sabem. No mestrado você antes faz um projeto, né? Coloca lá o que você quer pesquisar, como que você acha que você vai pesquisar, o que você vai ler, que você já sabe sobre esse tema, faz lá o projeto, escreve.
apresenta ou para a faculdade ou para o orientador, dependendo do lugar, faz umas provas lá, né? No caso da USP, você faz umas provas de idioma e a partir de alguns livros de história que eles indicam, se você for aprovado, você pode desenvolver a sua pesquisa, né? Essa pesquisa, além de você ter que fazer umas aulas e outros trabalhos das aulas, estudar algumas questões, você também vai desenvolver esse projeto que você fez, que você propôs no começo, né? E que ele vai sofrendo modificações, o que você vai conseguindo fazer ou não. E no fim você produz uma dissertação, né? O texto final, que é tipo um TCC, né? Um trabalho final, é uma dissertação. Você apresenta ele para uma banca, né? Que chama, você faz uma defesa, chama pessoas da academia, isso é chamado de avaliação pelos seus pares, né? Então, o seu conhecimento que você produziu para você ser aprovado, para você ter o seu diploma, você precisa colocar outras pessoas que são conhecidas, reconhecidas nesse meio, né? Que tenham experiência acadêmica para que eles aprovem essa dissertação, né? No caso do mestrado. No caso do doutorado já é uma tese que chama, porque no doutorado você já teria que estar mais, em tese, na teoria, né, você tem que estar mais avançado já na discussão, você vai propor mesmo uma hipótese de pesquisa original que você vai depois apresentar essa sua tese, né? Então é uma coisa mais desenvolvida, inclusive em tempo, você tem mais anos para fazer do que um mestrado, onde você apresenta essa dissertação. A dissertação ela é um pouco mais humilde, né? Você pode apresentar mais uma discussão, ou alguns autores, ou assim, apresentar algumas ideias, mas você não precisa tanto defender uma tese, se aprofundar tanto como no doutorado, porque o mestrado é entendido mais como uma etapa anterior, um pouco desse aprendizado, né? Não sei também se estou falando merda, acho que vocês vão perceber, eu também não sou um pesquisador assim tão formal, e eu acho que isso é interessante a gente pensar, porque talvez tenha ainda um pouco essa visão, apesar de que a universidade e os cursos de pós-graduação estão cada vez mais populares e atingindo mais gente, apesar de ainda ser muito elitista e marcado por privilégios, é bem menos, né? Mas acho importante falar isso porque para a gente não pensar também que a academia, né, a pesquisa é só aquelas pessoas cabeçudas que ficam falando coisas que ninguém entende, que fazem questão de não ser entendidos e que falam, tipo, sei lá, falsa excelência, né, essas coisas. Eu acho que não, cada vez mais acho que existe espaço hoje em dia para a gente tentar fazer uma pesquisa acadêmica com uma linguagem mais acessível, mais interessante, com temas que dialoguem com o cotidiano, com experiências, né, que possam, inclusive na coisa do texto, da forma, experimentar mais, enfim, acho que essa questão que é chamado até de divulgação científica, né? A gente pegar o nosso trabalho que é científico, nesse caso ciências sociais, mas você segue ali as regras da ciência, né? Mas tentar também produzir isso para que não seja isso que a gente às vezes imagine, que muitas vezes é, né? Discussões em palavras que ninguém entende sobre coisas que ninguém entende, que não servem para muita coisa, né? Eu acho que, claro que tem sempre esse risco, mas a gente tem que tentar evitar isso também, né? Então, esse meu livro Camaradas Caretas, como o nome e o subtítulo já dizem, né? Drogas de Esquerda no Brasil. Ele é. E o nome já tem esse caráter um pouco provocativo, né? Até pelo momento que ele foi feito, 2010, diferente um pouco de hoje em dia. Mas nasceu um pouco da minha experiência no ativismo pela legalização das drogas, no que eu ia estudando, entendendo, conversando e vendo que isso, primeiro, era uma questão que eu considerava muito importante, que eu queria discutir desse ponto de vista mais acadêmico, da pesquisa, né? Por que que existe a proibição das drogas, de onde que ela vem, os efeitos que ela causa. Mas também eu ficava intrigado de ver que os grupos que eu tinha proximidade, que eu participava, né, no movimento estudantil e tal, da esquerda, né, movimentos sociais, MST e tal, ocupações, essa galera sempre discriminou, né, essa questão das drogas, né? Por mais que muita gente usasse drogas, seja álcool, seja tabaco, café, né, as drogas lícitas, mas também as ilícitas e muita gente, mesmo os que usavam, viam essa discussão como, né, ou como não muito importante, né, coisa de doidão, de maconheiro, que não nego que a gente fosse, mas não só.
Ou como uma coisa menor, menos importante, sabe? Ah, depois a gente vê, a gente tem que primeiro discutir a revolução, ou primeiro tomar o poder, ou primeiro, sempre primeiro alguma coisa. Que nem isso, acho que vocês estão ligados, já aconteceu também com o movimento LGBT, com as mulheres, movimento feminista, movimento negro, né? Sempre, muitas vezes houve essa crítica de que a esquerda não. A esquerda não, né? Os grupos de esquerda, alguns grupos, algumas pessoas não davam o devido valor para esses debates e que hoje em dia já são muito mais aceitos, né? Aconteceu mais ou menos isso com as drogas, né? Mas isso é muito mais recente no caso das drogas, eu acho, né? E então o livro busca mapear um pouco a partir dos anos 60 até meados dos anos 2000 aí como é que foi essa relação, né? Desde da Partido Comunista, luta armada, depois anos 80, o PT, o MST, depois o PSOL, o PSTU, né? Como é que foi um pouco essa relação desses grupos com as drogas. Então, debati isso no meu trabalho, né? Fiz esse texto final e depois a gente publicou essa versão adaptada aí que saiu em livro e que também vocês podem dar um Google aí e achar em PDF. E aí, como eu falei, né, concluí esse mestrado em 2013, ele foi publicado em 2015, 2016 aí pela editora Alameda. E acho que ele ainda tinha como forma, assim, como um produto de texto ainda um formato, apesar do título Camaradas Caretas ser um pouco uma crítica, né, aos caretas, tinha ainda um formato um pouco careta no texto, né? Ainda também tinha muito menos experiência com a academia, com esse jeito de escrever acadêmico, né? Que você tem que sempre se referir às fontes, à bibliografia. Então eu tinha uma coisa assim de citar muita coisa, papapá, por todo mundo que eu li, saca? E querer mostrar que eu sabia as paradas e tal, tal. Então tem muitas citações mas também tem uma parte mais assim do trabalho do historiador mesmo, das fontes, né, de entrevistas, porque eu também sempre tive dentro da história, né, assim como em qualquer campo, tem várias, né, várias tendências, vários grupos, vários jeitos de fazer o trabalho de história do historiador, né? Eu sempre curti mais, me inspirei mais numa parte aí do rolê que se chama microhistória, né? É assim, você tentar explicar, por exemplo, se fosse explicar hoje em dia esse caos que a gente está vivendo, a pandemia, o Bolsonaro, essa loucura, numa perspectiva histórica mais tradicional, digamos, mais clássica, você falaria ou mais marxista, por exemplo, você falaria dos movimentos, né, mais macros, sociais, da economia, do governo Bolsonaro, do governo anterior, do PT, de tal, do exército, dos grandes temas, você leria os autores para explicar isso e tal. Não estou dizendo que isso é ruim, nem que eu não goste, mas enfim, isso é um jeito, né? E esse outro jeito da microhistória, se fosse explicar isso, você pegaria, saca? Alguma pessoa, aquele seu parça que a mãe morreu de Covid, aí você ia ver, né? Tipo, a partir desse caso específico, daquela pessoa que morreu, o que que ela tinha ali de ligação, como que era o bairro que ela morava, né? Os documentos e como que naquele bairro as pessoas talvez se cuidavam menos, porque tinha ali uma igreja evangélica que falava para todo mundo se reunir, rezar que ia passar o Covid, e aí você explica, a partir disso você puxa esse lado dos negacionistas, aí você puxa não sei o que, você puxa a relação dos evangélicos com o governo, com não sei o que, todas as mesmas questões que estariam talvez nessa outra abordagem que eu falei, mas mais a partir tipo, de casos individuais, assim, né? Então, já tenho uma pegada um pouco assim no meu mestrado, apesar dessa forma que eu considero um pouco mais careta, e no doutorado eu acho que já desenvolvi mais minhas pesquisas e tal, consegui fazer melhor isso, pegar mesmo um caso, né, algumas pessoas, algumas trajetórias para contar uma história, né? Nesse caso, a história acabou sendo, como o título fala, a história social do LSD no Brasil, né? Não a história inteira, mas o começo dessa história, como chegou o LSD no Brasil e como foi especificamente o primeiro caso, né? O primeiro processo judicial por tráfico e posse de LSD no Brasil, que foi em 1970. Essa pesquisa, ela nasceu já com essas ideias, meu interesse, já quando eu estava fazendo mestrado, porque eu, como falei, peguei drogas de esquerda no Brasil, mas para estudar os anos 60, os anos 70, tinha ditadura, né, como vocês estão ligados,
E quem combatia a ditadura mais, assim, quem questionava era a galera da esquerda, os partidos e movimentos que acabaram indo mais para o caminho da luta armada, eram grupos ligados ao marxismo, à esquerda mais tradicional, roots, assim, né? E tinha um outro pessoal jovem também na época, que era chamado da contracultura, né? O movimento hippie, vocês estão ligados também. Já era era também gente que era contra o sistema, né? Queria viver de outra forma, contra o governo e tal, mas que não era essa mesma coisa que a esquerda, que queria tomar o poder e mudar o Estado e tal, e fazer educação, trabalho para todo mundo. Enfim, essa outra galera tinha uma outra forma, né, de encarar a transformação, outros sonhos, e dentro disso, né, dessas outras formas de viver em comunidade e tal, muitas, né, espiritualidades, outras formas que eram propostas ali, e tinha também aqui uma questão importante em relação à sexualidade, ao uso de drogas, a questão individual do corpo, né, e as drogas eram importantes nisso, né. Então, o que eu queria inicialmente pesquisar seria meio que o outro lado dessa história, se era drogas à esquerda, eu queria fazer no doutorado contra a cultura e drogas, né. Se tivesse mais um, acho que se era drogas de esquerda, depois drogas contra a cultura, o outro acho que eu faria drogas e drogas, né? Acabou já. Mas enfim, aí o drogas e contra a cultura, eu fui pesquisando, fazendo já, o meu projeto era esse, foi aprovado com esse projeto e tal, fui desenvolvendo, fazendo entrevistas, eu já estava com essa ideia assim de fazer uma coisa micro, pegar a trajetória de algumas pessoas, pensei em viajar para alguns lugares que tiveram comunidades hippies, entrevistar os tiozão que já foi hippie, e meio que investigando por aí, mas aí eu acabei achando esse processo, né? Através de um livro, eu descobri que existiu esse caso, e o livro foi publicado pelo juiz do caso, né, em 1972, e descobri que teve esse caso em 1970, e achei esse processo num arquivo lá do Tribunal de Justiça, milhares de páginas e pá. E quando eu achei esse processo, fui mexendo nele, fui vendo que era uma história muito louca e que tinha muitos personagens muito interessantes, papapá, isso acabou virando o centro mesmo, e a pesquisa, pum, virou. Primeiro eu pensei, vou fazer um capítulo, aí foi crescendo, crescendo, porque tem livros sobre isso, de gente envolvida, saiu muita coisa na imprensa, fui achando várias fontes diferentes sobre isso também, né? Não só o processo, que já era uma bela fonte. Aí entrevistei algumas pessoas que ainda estão vivas e que toparam na entrevista e tal, então essas pessoas me deram documentos, fui achando muita coisa, de repente cresceu tanto, falei, porra, minha tese é sobre esse processo, né? Só que eu também nessa história, fui sacando que também tinha uma outra questão em relação ao LSD, que foi como ele chegou no Brasil, que ele chega nos anos 50, esse processo é de 1970. E como que ele chega? Ele chega não pelos hippies, não pelos traficantes, né? Não pelos colombianos, por quem seja. Ele chega pela via medicinal, pelos médicos, né? Ele era produzido por uma empresa, ele não era proibido e ninguém sabia ainda os usos que ele poderiam ter. Então foram feitas pesquisas no mundo inteiro com muita gente para tentar achar usos medicinais para o LSD, para que ele fosse uma droga psiquiátrica, como hoje existem tantas, antidepressivos, coisas que são inclusive muito mais fortes e que geram dependência, que o LSD não gera, várias questões podem gerar, tem doses letais que o LSD não tem, enfim, tem várias questões, né? Mas são drogas que são vendidas hoje legalmente e outras drogas não, né? O LSD é uma dessas. Mas ele era usado antes pelos médicos, era outra fita. E aí eu achei isso também muito interessante, percebi que isso não está muito bem documentado, então também acabou sendo sobre isso também o meu texto. Então, meu texto pega um pouco do que eu pude, porque na história a gente, né, a gente não tem acesso ao passado, tá ligado? A gente tem acesso a vestígios do passado, a versões do passado, né? Coisas que sobraram e que foram produzidas com diferentes intenções e pontos de vista. Eu fui achando alguns desses vestígios para contar um pouco de como foi essa história da chegada, como foi isso fora do Brasil e como no Brasil isso também foi parecido, como existiam médicos que experimentavam, como teve pessoas que conheceram a substância a partir disso, depois usaram de outros jeitos, como que eram os jeitos que eram feitos por esses médicos, que é muito diferente você tomar, né, num hospital, ou em alguns contextos, principalmente fora do Brasil, até a pessoa às vezes tomava amarrado, sabe? Então é muito diferente você tomar nesse contexto, tomar num show, numa praia, né? Enfim, cada um tem
acho que é difícil pensar num pró, né, de você estar amarrado, mas cada um tem seus lados, né, enfim. E então peguei por onde que eu consegui documentar isso, né? Porque na história é isso, você não pode simplesmente falar era assim, né? Você tem que falar de acordo com tal coisa, era assim, achei isso, que dizia que era assim, mas tal e tal, pode ser que isso, que aquilo, enfim, faço esse trabalho e pego um pouco dessa história, desse processo que também é bem doido, e que começa com tem várias pessoas envolvidas, vários réus, né? E que começam com umas prisões no começo de 1970, tem o julgamento, tem tal, vários documentos, e eu conto um pouco dessa história, quem são essas pessoas, né? Como que depois, o que aconteceu com a vida delas, um pouco, isso eu acho muito interessante, você pegar a vida das pessoas e ver, né? Mais do que você vê a história assim pela teoria, você vê pela vida real das pessoas, como que a vida das pessoas é influenciada pelas questões políticas, econômicas e como que também cada vida tem coisas muito loucas e que imprevisíveis e acasos e mudanças, e enfim, né? Então, e aí, como só para concluir, nesse caso eu tentei fazer um texto um pouco diferente também, apesar de ter uma parte um pouco mais careta, assim, de mostrar o que era contracultura, quem que já pesquisou e apresentar isso, né? Mas também tentar escrever de uma forma um pouco mais fluida e menos apegada às citações, sabe? Não sei quem falou isso, não sei quem falou isso. Ah, eu não sei quem falou isso, aí não sei quem falou isso, não sei quem falou isso. Não, tentar, tipo, eu falar isso, saca? No meu texto eu falar, não sei quem falou isso, porque aquilo, mas eu acho isso, e pá, e não sei quem achava isso, e foda-se e tal. E meter as minhas palavras também, meu jeito, né? E, enfim, uma experiência também. Então, acho que essa parte do processo acadêmico também é muito interessante para quem gosta, né? De mexer com texto e, pá, e ver como que você vai abrir o texto, como que você vai contar, como você vê isso, você juntou por anos, você juntou documentos, histórias e pá, e viu filme, não sei o que, e aí, né? Como que você vai contar isso? O que você vai deixar de fora? O que que você vai já contar logo no começo para prender a pessoa, o que que você vai deixar de surpresa, enfim, você vai pensando várias coisas, o que que você conclui disso, né? Dessas monte de fontes ali, às vezes contraditórias, fontes feitas pela polícia, você vai levar em consideração, claro, muito dificilmente, né? Tal, fontes feitas por jornalistas que estavam ali claramente orientados pela polícia, etc. Você tem que fazer essa análise para contar essa história, né? E também deixar um pouco, você não vai achar a verdade, nem que você tem que ter essa pretensão, você vai expor as fontes, né? Então, nesse momento aqui, a pessoa disse isso, a pessoa disse aquilo, e o próprio leitor vai concluir, ou vai perceber que tem coisas que não dá para concluir, porque a gente não tem acesso, as pessoas já morreram, enfim, né? Então acho que é isso, que eu já falei demais, mano, e só concluiria falando isso, que eu acho que para quem tem interesse, assim, e mesmo, né, numa graduação, você já também faz esse tipo de trabalho um pouco mais restrito, mas você também já faz esse tipo de trabalho e uma faculdade, e acho que apesar de a pesquisa ser muito pouco valorizada no Brasil, ela tem uma utilidade social e é legal de fazer também, eu acho, assim, de você ter tempo para pesquisar uma coisa, pensar sobre um assunto, ler, enfim, assim, para quem tiver um pouco essa ideia para o futuro, assim, eu também indico e acho que vale a pena ler e ver como que é feito um pouco das pesquisas, ver o que você acha ruim também, sabe? Falar, pô, isso aqui tá chato, nunca faria desse jeito, e ver as que você acha legal e falar, eu queria escrever coisas assim, sabe? Ter esse tipo de coisa. Então acho que é por aí, deixo aí meu salve para vocês, boa sorte, fiquem em saúde, em paz e aquele abraço. E estamos de volta aqui com Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira. Na edição de hoje, com áudios de escritores e escritoras apresentando suas obras. Acabamos de escutar o Júlio Dalmanto, que contou aqui pra gente sobre suas publicações e seu percurso acadêmico com essa temática aí de drogas, tanto o consumo como a própria política de drogas. Se você se interessou por alguma dessas obras, a Camaradas Caretas e a história social do LSD no Brasil,
Dá um Google por aí que você com certeza vai achar muito lugar vendendo. E como o Júlio falou, se você procurar bem lá na internet, dá para achar também em PDF, hein? É isso, Júlio. Só agradece pelo salve aqui no Indisciplina. Ainda temos aí um escritor e uma escritora para apresentar aqui para vocês, para apresentar bons livros para vocês. Mas agora a gente vai cair no intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Indisciplina. Estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos agregadores de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na zona norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia. E agora, em 2021, funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, entra no nosso site, o cursinholivredanorte.milharal.org, ou entre em contato com a gente também lá pelo Facebook e Instagram. Aqui é Fernando Konezuki e sou eu que assumiu essa edição 40 do Indisciplina. Hoje nossa pauta é sobre livros e estamos numa pegada aqui de trazer falas de escritores, de escritoras se apresentando e também falando das suas publicações. No primeiro bloco tivemos aí um depoimento do Júlio Delmanto, que contou pra gente sobre suas obras Camaradas Caretas e a história social do LSD no Brasil. E sua caminhada na pesquisa também. Agora apresento a vocês Ana Lachmann. A Ana é escritora e faz também design e ilustração de livros. Ela vai contar aqui pra gente sobre suas duas obras que são mais numa pegada de diário. O primeiro chamado Qual Pedra Abraçar para Não Ser Levado pela Correnteza, e o outro que ela acabou de lançar e que chama Costura o Plutão. Se acomode por aí, tá chegando mais uma escritora aqui para falar sobre si e suas obras. Ficamos com a Ana. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana, eu sou escritora e eu trabalho com design e ilustração de livros. E eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite do pessoal do Cursinho Livre da Norte e falar que achei muito massa o projeto de vocês, do podcast Indisciplina. Estou feliz de participar. Então, eu vim contar um pouco, assim, dos dois livros que eu publiquei e como foi essa trajetória, assim, de começar a fazer livros. Eu me formei em Ciências Sociais e desde o meio da faculdade eu comecei a perceber que eu gostava de uma área mais artística e que tivesse a ver com livros. Então eu fiquei com vontade de fazer capa de livro, de começar a escrever mais poesia e tal. E aí eu fui viajar, fui primeiro morar um tempo na Argentina, assim, de intercâmbio pela faculdade, e depois eu fui passar um tempo viajando sozinha de mochilão. E o tempo inteiro que eu tava viajando, eu sempre carregava um caderninho comigo. E aí eu escrevia tudo, assim, nesses caderninhos, o que eu tava sentindo, as coisas que eu tava vivendo, sobre as pessoas que eu tinha conhecido. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu tava com vários caderninhos, assim, 6 caderninhos cheios de desenho, de coisas escritas. E eu falei, vou tentar fazer isso virar um livro. Eu acho que é o melhor jeito de contar sobre a viagem, sobre esse tempo que eu passei fora. E aí, eu comecei a escanear as páginas do meu caderno e diagramar num formato de livro. E virou um livrinho que chama Qual Pedra Abraçar para Não Ser Levada pela Correnteza. E o livro é em formato de um caderno, assim, como se fosse um diário mesmo. E então, nesse livro, você consegue ver, assim, páginas originais dos meus cadernos,
E também tem vários relatos escritos de histórias que eu passei viajando. Então, são várias aventuras, tem histórias engraçadas, tem reflexões sobre as coisas que eu estava pensando, assim, em cada lugar que eu fui. E é bem esse movimento, assim, de me abrir, enfim, sobre as coisas que aconteceram e que eu estava sentindo. Então, um pouco essa ideia, assim, de, ao mesmo tempo que a gente vai escrevendo, vai fazendo um registro da nossa vida, e essas coisas ficam guardadas, e como transportar elas para casa das pessoas, né, através de um livro. E aí o que aconteceu foi que eu realmente gostei dessa experiência do primeiro livro. Eu consegui, enfim, fiz o lançamento em um bar com os meus amigos e chamei um pessoal e consegui, aos poucos, assim, espalhando o livro por aí. E aí, durante a quarentena, assim, logo no comecinho em março de 2020, né? De novo, assim, eu estando em casa e passando a quarentena com a minha mãe, eu passava muito tempo sozinha no meu quarto, e o caderninho lá sempre como meu grande companheiro de botar as coisas pra fora, de escrever o que eu tava sentindo. E aí, aos poucos, eu fui fazendo um outro livro, né, que é um novo livro que eu vou lançar agora. Ele chama Costura o Plutão, e é um livro que ele conta, assim, sobre os meus primeiros meses de quarentena, mas o fio condutor, assim, o que vai guiar mesmo o livro são cartas de tarô. Porque no começo da quarentena eu estava fazendo parte de um grupo online de estudos das cartas dos arcanos maiores do tarô, que são aquelas cartas que são aquelas mais clássicas, sabe? Tipo, o louco, a morte, o diabo, a torre. Essas cartas são figuras e que elas vão representar, na verdade, né, arquétipos que vão falar sobre várias questões da nossa vida, né? Elas não são literais. E aí, nesse grupo, a gente estudava 2 cartas por semana e aí a gente tentava encontrando, assim, pistas do que essas cartas poderiam simbolizar na nossa vida, no nosso dia a dia, cada semana. E aí eu fui escrevendo um diário, eu e todo mundo, assim, do grupo, cada pessoa tinha o seu diário. E aí, no final do processo, eu tinha lá, assim, muitos caderninhos cheios de novo e consegui transportar para um livro que, enfim, é isso, eu vou lançar já já. E eu acho que tá bem legal, assim. Ele é isso, é uma misturona, assim, então vai falar tanto de coisas de tarô, mas poesias sobre a casa, sabe? Muitas reflexões sobre o que é esse estar em casa, sobre solidão, sobre esses contatos virtuais, e também sobre essa sensação de impotência, né? De tá vendo tanta coisa acontecendo e ter que ficar em casa e tal. Então, espero que ele também possa trazer instrumentos para quem tá sentindo coisas parecidas. E, bom, é isso. Eu tô aberta para quem quiser trocar ideias sobre como é se autopublicar, como é fazer o próprio livro. E, bom, espero que vocês tenham gostado e obrigada aí pela oportunidade. Um beijo. E estamos de volta com Indisciplina. Acabamos de ouvir a Ana Lachman, que contou aqui pra gente sobre a sua caminhada publicando livros. Falou sobre o Qual Pedra Abraçar para Não Ser Levado pela Correnteza e o Costura o Plutão. 2 livros que vieram dessa pegada de diário, pessoal. Serve aí para inspirar um pessoal que tem vários diários. Bora publicar, bora colocar o trampo na rua, que nem a Ana. Se você se interessou por esses trabalhos, acesse o pensomelhor debaixo d'água.com.br
www.lojaintegrada.com.br, que a Ana tá vendendo tudo por lá. Tem até um pôster bonitão com a arte de abertura do Costuro Plutão, que acabou de sair. De novo, acesse Penso Melhor Debaixo d'Água.lojaintegrada.com.br e vá ver esse trabalho lindão da Ana. E vamos meter marcha aqui no Indisciplina, vamos seguir com o programa. A gente tá nessa pegada aqui de falar de livro, já falamos de droga, já falamos de diário. Agora a gente quer aqui abrir espaço no Indisciplina para um mano que publicou aí algumas obras sobre a infância. Estou falando do Alan de Freitas. O Alan fez parte aí da Biblioteca Terra Livre e do Laboratório de Educação Anarquista, o LEA. Ele vai contar aqui pra gente um pouco do LEA, né, dessa caminhada, das primeiras publicações lá com as traduções do Frederico Zenoni e depois os trampos que escreveu: A Cura, Lupen, Banqueiro Bancária, A Flor, ABC da Anarquia e um tanto de outras coisas. Abrimos passagem no Indisciplina para Alan de Freitas. E aí, pessoal do podcast Indisciplina, é um prazer estar com vocês. Queria agradecer o Conesuc pelo convite. Eu me chamo Alan de Freitas, eu tenho 31 anos, eu sou formado em Pedagogia e moro em Olinda, no Pernambuco. Faz 2 anos que eu moro aqui. Eu fui nascido e criado em São Paulo e Guarulhos, né? Ficava nesse trajeto aí diário. E em São Paulo eu fiz parte de um coletivo anarquista chamado Biblioteca Terra Livre. E dentro desse coletivo a gente tem, né? Porque o pessoal ainda tá lá. Um projeto editorial. E nesse projeto editorial teve um espaço para a gente fazer livros pensando na infância, né? Que num primeiro momento a gente chamava de livro para criança, né? Mas depois a gente percebeu e refletiu mais sobre isso e pensou o quanto os livros ilustrados eles não são só para a infância, né? Que eles são para todas as idades, né? Então a gente passou a chamar de livros ilustrados. Esse projeto de livros ilustrados, de editorial de livros ilustrados, a gente deu o nome de Laboratório de Educação Anarquista, o LEA, que num primeiro momento ele tinha outras funções também, além das publicações, mas depois, num segundo momento, a gente focou, né, nas publicações de livro. Os primeiros livros que a gente fez foram traduções de um camarada italiano chamado Federico Zenoni. Aí o primeiro livro que a gente publicou foi em 2014, que foi Um Dragão no Reino de Orbe, que é a história de um rei que chama um cavaleiro para matar um dragão, falando que esse dragão era muito perigoso. E aí esse cavaleiro vai vendo que, na verdade, quem era perigoso não era o dragão, né? Era o rei. E aí as coisas vão se desenrolando. Alguns anos depois a gente publicou um outro livro do Zenoni, uma outra tradução, que é o Procurando o Monstro, que é um desenhista que é contratado por uma editora para escrever sobre monstros. E aí ele ganha viagens para o mundo inteiro para ele pesquisar sobre os monstros. E aí ele traz, na verdade, são os monstros reais, né? Os monstros do capitalismo, né? Da sociedade que a gente vive, não os monstros imaginários que a editora queria. E aí a gente passou da tradução do Zenoni para publicações nossas, né? E aí eu tinha uma história, um conto, já há algum tempo, chamado A Cura, que é a história de 2 irmãos, a Mariana e o Wendel, que são malabaristas de rua. E aí a Mariana fica doente.
E aí o livro, o conto, né, traz a história dessa saga do Wendell procurando a cura para Mariana. E aí é um conto que traz um pouco um debate sobre religião e sobre ciência também. E aí quem ilustrou esse conto foi a Natália Moura, que é uma amiga minha de Porto Alegre. E é um livro com bastante texto, assim, né? Um livro pensado em pessoas que já leem bem. Então, quando a gente pensou para crianças, eram crianças já alfabetizadas, que já tinham um certo conhecimento de leitura. E a gente achou que era interessante, depois da cura, pensar também nas crianças e nas pessoas que não eram alfabetizadas ou que estavam em processo de alfabetização. E aí que a gente publicou o segundo livro que eu escrevo, que é o Lumpen, Sociedade das Bolhas, que quem ilustrou foi o camarada Josué Gonçalves. Esse livro foi todo ilustrado em aquarela. E ele é uma ficção científica que conta a história do menino Lumpen, que vive num lugar onde é sempre nublado, mas nunca chove. E aí ele tem essa indagação do que tem ali acima das nuvens, né? Embora seja falado para ele não se preocupar com isso, que sempre foi assim, que as coisas não mudam, ele é um sonhador, um revoltado, e aí ele quer saber o que tem lá em cima, e aí a história do livro é essa. O processo de criação desse livro já foi bem diferente, né? Como eu disse, a cura era um conto pronto que a Natália ilustrou. O Lumpen, eu criei uma espécie de storyboard, como se fosse um filme, e eu passei isso pro Josué, qual que era a minha ideia desses cenários, né? Então cada página como se fosse um cenário. E aí ele ilustrou, e depois que ele ilustrou, eu escrevi o texto, que é um texto bem curto, são poucas palavras, né? Então esse foi o segundo livro que eu escrevi. O terceiro, já em 2018, foi o Banqueiro Bancária, que quem ilustrou foi o Vinícius Debs. Esse é um livro com pouquíssimas palavras, mesmo pessoas não alfabetizadas conseguem compreender ele com tranquilidade, porque ele é um livro que mostra cena a cena uma bancária e o banqueiro. Então, a partir dos horários, né? Então o livro começa às 5h45 da manhã, que é o horário que a bancária acorda. E aí você vai passando as páginas e vai mostrando esse dia, tanto da bancária quanto do banqueiro. E aí essa questão da desigualdade social, né, e da exploração econômica e social. Em 2018 também, junto com a Mariana Scioli, eu publiquei, né, pelo Lea, um livro chamado A Flor. Esse livro foi o primeiro que eu ilustrei também, né? A gente ilustrou junto, eu e a Mari. Os originais foram todos bordados, né? A gente fez uma exposição de bordados, né? E aí a gente passou esses bordados pro computador e fez a impressão. Então você tem as páginas frente e verso, como igual o bordado, né? Então você consegue ver atrás as linhas, as texturas, né? É um livro bem bonito, assim, bem artístico. E ele é sobre a esperança, né? Que a gente ainda tem de um mundo diferente, de um mundo justo, igualitário, né? E esse sonho é difícil da gente manter essa esperança, né? Então é uma metáfora que são alguns brotos, uns brotos de planta, né? De flores, que tentam resistir no meio da cidade, mas estão sendo sempre massacrados por coisas, né? Então aí tem várias metáforas, né? Tem uma picape, tem um tênis, tem um carro de luxo, tem um sapato pisando. É um livro bem bonito. E aí um outro livro que eu participei, mas é que eu não fiz sozinho esse, né? Eu não assino ele. É um ABC da Anarquia, que aí foram convidados
várias pessoas. Então, é um livro que tem várias ilustrações diferentes, de pessoas diferentes. São 13 pessoas diferentes ilustrando. E é um ABC, de A a Z, alguns conceitos, algumas palavras ligadas à anarquia. Então, A de autogestão, B de bandeira negra, C de consenso e assim vai até o Z. E agora, né, espero que nesse ano vai sair um novo ABC da anarquia, mais um ABC da anarquia que é sobre militantes anarquistas ao longo da história. Então vai ser A de Ashanti Alston, B de Bakunin, D de Domingos Passos e L de Lucy Parsons e por aí vai. Esse também está sendo feito com bastantes pessoas diferentes, né, e bastantes camaradas para ilustrar. Espero que até o fim do ano aí esteja disponível para vocês poderem acessar e trabalhar tanto com a molecada quanto com a galera mais velha também. Acho que esses livros são ferramentas interessantes para a gente continuar trabalhando com a educação como ferramenta de liberdade, né, como a gente acredita. Quem quiser dar uma olhada nos livros, quem quiser adquirir, só entrar no site da Biblioteca Terra Livre. Então é bibliotecaterralivre.noblogs. E aí lá vocês acham tanto esses livros ilustrados como também vários livros legais teóricos, né? Então tem muitos livros legais sobre história, tem muitos livros legais sobre educação, sobre geografia, tem muita coisa massa lá. Então é isso, queria agradecer aí novamente pelo convite e um abraço para todo mundo. E estamos de volta aqui com Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira. E nessa edição especial sobre livros, acabamos de ouvir um áudio direto de Olinda, Pernambuco, do Alan de Freitas, que contou aqui pra gente sobre as suas diversas publicações, que falam aí sobre a infância e um pouco da caminhada aí do Léa, lá da Biblioteca Terra Livre também. Se você se interessou por esses trampos, ou quer conhecer mais coisas de livros assim, lá na Biblioteca Terra Livre tem bastante coisa. Acesse bibliotecaterralivre.noblogs.org. E além de ter muita publicação legal, a Biblioteca Terra Livre tem também um podcast que chama Antinomia e rola lá na rádio Antena Zero, lá no centrão da cidade de São Paulo. Conheça esse trampo também da Biblioteca Terra Livre. Acesse o site lá do pessoal, bibliotecaterralivre.noblogs.org. Hoje tivemos a presença aqui no Indisciplina do Júlio Delmanto, da Ana Lachmann e do Alan de Freitas, que contaram aqui pra gente sobre si e suas publicações. Espero aí que todos tenham gostado, que saiam daqui dessa edição do Indisciplina com boas indicações de livros. Esse foi o nosso objetivo, uma edição de um programa de rádio, de podcast, que incentivasse a leitura. Chegamos ao fim da edição 40 do Indisciplina. Vale lembrar que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, às sextas, às 16, com reprise aos domingos, às 22 horas, sintonizando a 87.5 FM da Brasilândia, ou através do radiocantareira.org. Estamos também nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na zona norte da cidade de São Paulo, através do cursinholivredanorte.milharal.org. E de BG tivemos uma barulheira aí de fundo com a banda Rongo, com trechos do seu álbum Formas de Vida que se precipitam à sua destruição, de 2007. A banda é de Corunha, lá na Espanha, e na minha singela opinião, uma das melhores bandas aí de neocrust. E esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.